este cenário é incrível. Eu não conhecia a Alcongosta. E as cadeiras são um rabo de bacalhau. Exatamente. Inspirado. Novas, tem lá uma velha, mas estas são novas. Bom. Portanto, ainda há quem faça as cadeiras. Nesta nova temporada, vamos abordar as temáticas inerentes à mais longa política comum da União Europeia, a política agrícola. Chamo-me Catarina Santos e sou a cofundadora e CEO da Tribud. Acompanhem-me nesta viagem pelo sul, centro e o norte do país para debater a política agrícola e entendê-la através de projetos transformadores e paradigmáticos. Neste episódio, visitaremos a região Beirã e o Fundão, terra de Eugénio de Andrade e da emblemática e deliciosa fruta vermelha que nos adoça a primavera. Interroguemo-nos à mesa e fora dela com Nuno Canada, com Ricardo Estrela e com João Reis Mendes. Qual a importância do que é autóctono ou endógeno para o futuro sustentável? Conseguiremos regenerar o território sem olhar para o nosso património natural e para a nossa identidade cultural? Em suma, inovação ou tradição? O que é que trouxemos hoje para vós? Rapidamente, o presunto aqui da nossa região, os enchidos, uma truta, um peixe de rio, uma truta abafada, temos os ovos verdes típicos aqui do Fundão, pão de massa-mãe, ou seja, as azeitonas, azeite, tudo o que sabe bem aqui da nossa zona. Eu ia apresentar-vos. Então, aqui à minha esquerda tenho o Nuno Canada, que é, desde 2013, presidente do Conselho Diretivo do INEAV, que é o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. A nova PAC 23-27 tem uma série de desafios, obviamente, mas onde é que o INEAV está mais focado em reforçar estes desafios da nova PAC? Nestas áreas, naturalmente, mais da investigação e da inovação aplicada, nomeadamente na transição digital, na incorporação de mais ferramentas digitais na agricultura, também na transição ecológica, na agricultura circular, na adaptação às alterações climáticas e na saúde. Qual é que é o papel do INEAV de apoio aos agricultores portugueses na busca deste desenvolvimento agrícola das regiões e da qualidade de vida das pessoas que se fixam no território rural e querem daqui fazer as suas vidas da melhor forma possível? O nosso papel neste ecossistema, que é um ecossistema que tem, por um lado, os produtores de conhecimento e, por outro lado, quem adota o conhecimento, nós temos um posicionamento na interface entre o sistema científico e os agricultores, as organizações da produção, as empresas, em que procuramos identificar os problemas e as oportunidades e construir soluções. Temos também quintas experimentais que são muito importantes para testar aquilo que funciona ou que não funciona em cada região do país, porque se nós tivermos uma quinta em testes no Alentejo, as coisas não são diretamente transponíveis para todo o território, tem que se ter quintas em sítios onde as coisas são comercialmente viáveis naquela região, em regiões similares. E depois também na formação e capacitação, que é outro aspecto importante. Portanto, nós, em termos de inovação, podemos ter aqui duas faces da mesma moeda. Um é disponibilizar soluções, sejam elas de base tecnológica ou outras adequadas, para ter mais eficiência de produção, para ter uma produção mais sustentável e para valorizar o produto. Isto é uma dimensão. Outra dimensão é capacitar os técnicos e os agricultores para adotarem essas novas soluções. Quinta Ciência Viva das Cerejas e das Ideias, exatamente, onde nos encontramos, em Alcongosta, berço da produção cerejeira do Fundão. O nome desta quinta é um nome talvez curioso, a Quinta das Cerejas e das Ideias. Todos nós sabemos que as cerejas vêm como as ideias, umas atrás das outras. Desenvolvemos um conjunto de trabalho articulados diretamente com os agricultores. Portanto, nós aqui temos ao nosso lado um campo experimental, que é um pomar de cerejeiras. Estamos aqui a testar variedades e também métodos de produção. Temos aqui um conjunto de iniciativas, seja com a academia, seja com as próprias empresas, com as startups, para testar tecnologia. E acreditamos de facto que numa Quinta Ciência Viva ser agricultor possa ser tão cool como ser um astronauta. Por isso é que damos esta roupagem de facto salvaguardar, preservar e valorizar o saber local, o saber tradicional, mas sempre com um apontamento e sempre virado de facto para o conhecimento de vanguarda e para os desenvolvimentos tecnológicos que hoje em dia estão
disponíveis no setor da agricultura. Muito obrigada, Sandra. Aqui à minha direita tenho o João Reis Mendes, que é responsável pelo APArroz, agrupamento de produtores de arroz do Val do Sado, e é também perito da CAP em Bruxelas. O que é que torna a produção da APArroz especial? Olha, é feita por produtores, o arroz é transformado e embalado por produtores e é colocado no mercado por produtores, portanto é perfeitamente rastreável, sabe quem é que faz e de onde vem. Portanto, esta é uma primeira garantia. Depois é feito sob o modo de produção integrado. Em terceiro lugar, é um produto feito numa região histórica, com milhares de anos de civilizações fenícias, visigóticas, árabes, romanas, onde hoje se faz o arroz em espelhos de água na reserva natural do estuário do Sado e, portanto, com uma completa compatibilidade com o meio ambiente. João, a APArroz é um outro exemplo que materializa um caminho estratégico de desenvolvimento de um território, através não só da especialização, mas também da valorização agrícola. Portanto, o que é que na prática levou à criação da APArroz? O que é que teve na gênese dessa reunião de esforços de produtores nos anos 97? Sim, eu pego um bocadinho nas palavras do Ricardo há bocado. As pessoas que vivem nas regiões têm um saber, têm um know-how próprio, que vem de gerações. E de forma, esse é o primeiro ativo que temos que aproveitar, não é? Em Alcácer fazia-se arroz e pouco mais. E, portanto, era ali que tínhamos que apostar utilizando esse know-how. Mas, de facto, a grande mobilização para criar a organização de produtores foi a escala. Como dizia o Dr. Nuno, a escala é importante porque se tivermos uma pequena escala não conseguimos sequer pensar em inovação. Nem sabemos o que isso é sequer, não é? E, portanto, tínhamos que criar alguma escala para podermos valorizar o produto que fazíamos ali, que temos a noção que é um produto controlado por nós, é um produto feito em regiões ambientalmente muito, muito ricas. Nós convivemos belíssimamente com as reservas dos estuários. Fazemos o arroz nos 3 estuários principais, Tejo, Mondego e Sado. O APArroz começou por vender em conjunto, mas imediatamente passou a comprar em conjunto também. E depois deu um terceiro salto para a assistência técnica. Alargámos a nossa área na assistência técnica de produção integrada, que fomos, como lhe disse também há pouco, beber um bocadinho a Sevilha. Fomos para Sevilha nos anos 2000, saber quais eram as regras e trouxemos para a Direção-Geral uma proposta de trabalho para podermos fazer produção integrada no arroz, que é um modo de produção sustentável e que, de facto, se enraizou em todos os produtores de arroz, norte e sul. É, de facto, uma coisa que fazemos já com naturalidade. Mas muito com base em... Eu tive que ir buscar engenheiros agrónomos ao ISA, ao Instituto, porque lá em Alcácer não havia, não é? Eu fui buscar estagiários, que eram aqueles que estavam disponíveis para sair da escola, sair da cidade e ir para o campo, porque quando se tira um curso, quer ser a prática, não é? Quer ser a prática. As pessoas é que fazem andar as coisas. Quando estas pessoas saírem, eventualmente, se não tivermos alguém que pegue no tema, isto vai abaixo. Daí a importância do desenvolvimento das zonas rurais, exatamente. Não é? Para fixar a população e manter... E ultimamente, o último projeto nosso tem a ver com a diferenciação do arroz e a subida na cadeia de valor e a criação de uma marca nova, de um Rice Crafter. Conta-nos um bocadinho desse projeto. É um projeto, como lhe disse também há pouco, que resultou do esmagamento das margens dos agricultores. Cada vez mais... O arroz é uma commodity, é transacionado no mundo inteiro, especialmente o arroz agulha, o que é transacionado, e é vendido no supermercado, até há muito pouco tempo, tirando agora os últimos 2 anos, ao preço de um café. Portanto, é uma commodity, não é diferenciador. As margens estavam esmagadas e os agricultores começaram a ter alguma efervescência. Para que é que estamos aqui juntos, na nossa organização? Isto não dá... Isto não resolve, estamos a vender ao mesmo preço do que os que estão cá fora, temos que fazer qualquer coisa. E o que é que fizemos? Uma reflexão sobre as saídas. E as saídas identificámos 2.
a culturas alternativas, ou então subir na cadeia de valor e então criar uma marca e um produto ligado à terra, ligado àquela zona, feito ali, controlado pelos agricultores, com os pilares ambientais, os pilares históricos. Isto é um exemplo muito típico de aliar a tradição com a inovação. Mas, portanto, há a tradição, o saber ancestral que nós temos, quer gastronómico, quer agrícola, e que depois, em cima disso, faz uma espécie de uma atualização. Portanto, não se está a partir do zero em nada, porque se partirmos do zero estamos a descaracterizar o país. E não Estamos é a investigar, a conhecer e a tirar partido desse conhecimento e a melhorar. A melhorar, a modernizar, a valorizar, a adaptar aos gostos dos consumidores atuais, não é? Porque os gostos também vão mudando. E esses projetos de fileira, como é este o caso, em que se une toda a fileira, a produção, a indústria, a investigação, a distribuição, são aqueles que têm a maior probabilidade De sucesso, digamos assim. Ricardo preside a direção da Ovibeira, que é a Associação de Produtores Agropecuários e é administrador da Herdade do Feitoso, e diz que é apaixonado por tudo o que é nosso. Tudo que é nosso, exatamente. Muito bem. Enquanto o produtor vai recebendo estas pequenas ajudas estatais para irmos sobrevivendo, pensando que são subsídios ao agricultor, quando não é nada, o subsídio é todo ao consumidor. O agricultor não recebe uma ajuda sequer, é toda para o consumidor. É para conseguir que o produto chegue ao consumidor a preços suportáveis. Enquanto estas políticas continuarem, não vamos lá. Precisamos, de facto, de alterar todo o sistema, ir dando ajudas à produção, sim senhor, ir fixando as pessoas no território, fazendo-as ganhar dinheiro com as suas atividades. Queria conhecer um bocadinho melhor o que é a Ovibeira, Ricardo, e qual é o trabalho e, enfim, o propósito dessa associação. Bom, a Ovibeira começa logo por ser uma associação de produtores, portanto, não é uma coisa à margem, foi uma necessidade dos produtores da região que sentiram em unir-se, ter a sua própria associação e assenta desde sempre no saneamento animal. Portanto, é na necessidade animal que nós temos a nossa base e que centramos uma grande parte do nosso trabalho. Portanto, temos diversas equipas veterinárias no território e que prestam serviço de assistência em todas as explorações. Temos sentido, estamos cada vez mais próximos dos produtores, há necessidades que nós notamos no território, desde logo a formação, uma imensa necessidade de formação e, sobretudo, uma necessidade de concentrar produções, valorizá-las. Concentrar para ter a tal escala. Para tentarmos ter realmente alguma escala. Nós somos produtores na região de produtos de excelência, é verdade que somos, mas temos necessidade de nos juntarmos muitas vezes para conseguirmos uma mais-valia na comercialização desses produtos. E, de facto, temos vindo a perceber que há um decréscimo grande nos pequenos ruminantes, portanto, os produtores têm optado... Alguns em vias de extinção. Alguns em vias de extinção, ou que perigosamente chegam a esse nível, e que tem feito porque não tem havido interesse de parte do produtor em ter essas raças. Desde logo porque tem uma dificuldade grande com a mão de obra, não é? Lá está a tal desertificação do interior, que tem como consequência a falta de mão de obra, e depois porque temos raças exóticas que produzem mais do que as raças autóctones. Portanto, o nosso caminho enquanto associação passa muito por aquilo que o chefe nos traz aqui hoje, que é justamente a valorização dos nossos produtos. É perceber que temos um produto diferente, que não pode ser comercializado ao preço de um produto criado de forma intensiva e que tem características diferentes, como aliás vamos ter a oportunidade de provar, e que por isso merece ser valorizado, merece ser melhor pago. E o nosso grande desafio, neste caso do borrego e do cabrito, é justamente passar essa informação ao consumidor. É essa a nossa maior dificuldade. Até o momento tem sido fazer com que o consumidor realmente perceba qual a diferença do produto e a importância que tem em consumir estes produtos, que além do seu modo de produção, que é na sua esmagadora maioria biológico, além do seu modo de produção, é também a raça, as suas características organoléticas. Isto é património genético, e o INEAV tem feito um trabalho também connosco em parceria nessa conservação dessas raças. É justamente esse património genético que, ao longo de gerações e ao longo de centenas de anos, são raças que se adaptaram ao território e que tiram o melhor que o território tem para lhe dar, com as suas limitações.
com as nossas limitações agronómicas, que são diferentes daquelas onde se produz o arroz ou que se produz o milho no litoral. São explorações de regime extensivo, na sua grande maioria, que recorrem a pastagens e que têm os seus animais ao ar livre. Portanto, borregos que mamam nas suas mães e que estão no campo e que comem erva e que brincam ao sol e que saltam e que, portanto, são os nossos borregos felizes. Sem dúvida. Este aspecto, deixa-me só acrescentar, este aspecto de ter raças adaptadas ao território é fundamental para conseguirmos ter o que procuramos, ter uma produção sustentável de alimentos. Estes modelos de produção que existem, adaptados aos vários territórios, com as nossas raças de animais ou com as nossas variedades de plantas, são modelos naturalmente muito sustentáveis. Estes 3 pilares da sustentabilidade ambiental, económica e social aparecem nestes sistemas de produção naturalmente, assim se seja capaz de valorizar o que é aqui produto. São produtos Mas existe únicos. essa discriminação positiva, ou seja, o valor do produto de uma raça autóctone é distinto do valor de uma raça exótica? Ainda não, e esse é que é o nosso problema. Nós precisamos, esse é que é o nosso problema e esse é que é o nosso trabalho. Tudo que nós temos feito nos últimos anos de melhoramento de raças, do ponto de vista científico, temos conseguido dar alguns passos, mas falhamos nos apoios que temos dado aos produtores para manter essas raças. E, por outro lado, precisamos que, acima de tudo, que este borrego seja realmente diferenciado. Porque ele não é igual. Desde logo não é igual. Portanto, enquanto nós tivermos a concorrer com mercados de massa, com raças altamente produtivas, pois não conseguimos. O que é que nós sentimos? Que as ajudas têm realmente sido insuficientes, mas que despejar dinheiro para cima do problema não é solução. Temos que ir mais longe e procuramos, justamente, a Associação tem feito uma procura ativa nesse sentido, diferenciar o produto. No fundo, procuramos nichos de mercado que permitam valorizar... As 3 valências, não é? Portanto, é o façam... a partir do leite, a lã e a carne. E que realmente o produtor sinta que consegue ser pago pelos seus produtos de uma forma melhor. Muitos deles se perdem, para ter uma ideia, o leite que hoje produzimos nestas raças, a maior parte delas já não são, a esmagadora maioria, aliás, não são exploradas já a vertente do leite. Justamente porque precisamos de ter quem nos valorize esse produto. Portanto, estão em causa queijos... Estão em causa queijos regionais, estão em causa produtos que nos deram identidade a este território e que estão iminentemente em perigo porque deixámos de ter raças autóctones em produção. A necessidade que nós sentimos hoje, enquanto produtores, é estarmos mais próximos, cada vez mais próximos do consumidor. Ou seja, o que eu quero dizer é que a produção agrícola, tendencialmente, não deve vender leite, não deve vender o borrego, nem deve vender a azeitona. Tem tendencialmente que vender azeite, tem tendencialmente que vender o queijo e não o leite, e tem tendencialmente que vender o seu animal em condições de apetência, que não seja só dentro de um saco ou uma coisa que tenha aqui especificamente em bruto. Não, nós temos necessidade de desmanchar o nosso borrego, de o apresentar de forma melhor, de pôr que seja possível para alguém no meio urbano, não é? Com as suas facas da cidade, consiga facilmente Então este exemplo do Rice Crafters é uma inspiração. É uma inspiração, com certeza que é. É um bom exemplo, como existem outros, em que nós temos realmente uma necessidade de que o produto chegue ao consumidor de forma mais acabada, de forma mais fácil, mais apetecível, porque nós temos que ir realmente à procura destes nichos de mercado que valorizem, de facto, um produto que é limitado. O INEAV tem essa missão de conservar os recursos genéticos nacionais, agrícolas e animais. Depois há outra dimensão importante, que é não só esta questão da valorização, mas esses recursos genéticos contêm genes que podem ser muito importantes para as gerações vindouras, para ser mais resistente à mudança climática, mais resistente ao stress térmico, à falta de água, ou menos sensível a determinado tipo de doenças. E, portanto, esses genes é muito importante serem preservados para as gerações vindouras. A rentabilidade aumenta quando nós conseguimos vender melhor os nossos produtos. O que nós temos é que conseguir, e por isso é muito importante o papel dos municípios, das comunidades intermunicipais, importantíssimas, arranjar modelos de produção que sejam fáceis de aplicar
nas nossas propriedades. Ou seja, que seja, neste momento, para um produtor... Multiplicar. Exatamente, multiplicar. Para um produtor que tenha uma exploração de ovinos ou de caprinos, tem muita dificuldade em implementar na sua exploração uma cajaria, porque é logo um problema burocrático enorme, licenciamento enorme, passa por N entidades, perdemos imenso tempo, imenso dinheiro. Muitos de nós estamos envelhecidos, outros já não têm sequer paciência para estar 4, 5, 6 anos à espera de um licenciamento. Portanto, isto perde-se. Temos que ser muito mais ágeis neste processo, conceber modelos que já estejam à partida aprovados, conseguimos linhas, que realmente é aí que é preciso o apoio, linhas que financiem esses equipamentos, e aí o produtor deixa de vender o seu leite a 1,30 €, como está agora a vender, que é completamente insuficiente, e passa a poder vender o seu queijo, não é? E com a sua identidade, com as suas ovelhas, com a sua pastagem, porque é isso que dá identidade. A raça, aquilo que ela come, onde está, é diferente de uma ovelha que pasta aqui no Fundão e de uma ovelha que pasta em Idenha Nova, ou que pasta em Pedra Macor, ou que pasta em Castelo Branco. Portanto, porque desde logo o clima é diferente, as pastagens são diferentes e por isso dão origem a produtos diferentes. Mas sabe que este aspecto é muito importante da valorização e aí os chefes de cozinha têm um papel importante. Se na emenda aparecer, em vez de costeleta de borrego, aparecer costeleta de borrego de determinada região e o consumidor perceber como é que aquele borrego é criado de um modo de produção sustentável, que está a dar emprego a determinadas pessoas, há uma aldeia que vive à volta daquela produção, é muito mais fácil valorizar o produto do que se aparecer só costeleta de borrego, que tanto faz ser portuguesa como ser da Nova Zelândia ou ser não sei o quê. Portanto, este trabalho que é feito comunicacional junto do consumidor final é um fator crítico de sucesso para conseguir valorizar o produto. Portanto, há aí um trabalho de comunicacional que eu acho que nesta área da agricultura e alimentação é muitíssimo importante para este caminho da sustentabilidade e de valorizar o produto e de fixação de pessoas nos territórios. Eu acho que o papel das organizações produtoras é fundamental aqui e que vai interligar o agricultor e o consumidor. Porque senão, esta comunicação, se não for feita para a fileira toda, for só por um e deixar os outros de fora, isto não resulta nada, não é? Porque cada um tem o seu interesse, tem a sua sua capelinha, entre aspas, não é? E, portanto, temos que envolver toda a fileira. Um outro aspecto que temos que utilizar é a rotulagem do produto português e do produto europeu. Nós estamos na União Europeia, em primeiro lugar o produto europeu e o produto nacional. Se dissermos ao consumidor que o produto é português, eu acho que é um descanso. É um descanso. E aí as organizações produtores têm um papel fundamental. Não vejo que o agricultor que tem que ser especializado na produção de produtos de bens alimentares, que é de facto a atividade mais nobre que há, que é produzir alimentos para a nossa espécie. Quer dizer, não vamos voltar ao tempo da recoleção. Não há cá isso voltar atrás. Não é? Nós temos que continuar a fazer agricultura e temos que continuar a fazer pecuária, com todas as regras, e nós, habitualmente, até somos os bons alunos da Europa, fazemos tudo primeiro com os outros. E somos inovadores o suficiente com base nesse conhecimento e nesse histórico, esse lastro que temos ligado à agricultura? Eu acho que a inovação é a mola, é o gatilho para nós darmos passos para a frente. Agora, sem a comunidade científica, não vamos lá, não é? Qual é o impacto que estes animais podem ter na exploração e na regeneração do solo? É imenso, é imenso, é imenso. Só o combustível que estes animais tiram do solo, depois evita incêndios mais tarde, não é? A gestão, o facto de serem animais de pequeno porte e, portanto, não destruírem árvores com a mesma facilidade, não ter um impacto nas azinheiras, nos sobreiros, nas nossas explorações, nos olivais tradicionais, como veem. Portanto, são animais que realmente estão muitíssimo bem adaptados e que ajudam, através dos seus dejetos, através da sua presença no território, a aumentar os níveis de fertilidade dos solos. É a prova provada que o borrego é muito bom, o borrego daqui. Este borrego é incrível, Rui. Extraordinário, de facto, isto tem um sabor e uma textura. Permitem, o chefe tem aqui pouco mérito. O produto é que é de excelência. O produto é que é de excelência. A agricultura biológica está realmente na moda. Embora a gente tenha ainda aqui um trabalho grande na parte pecuária, talvez aquela onde as pessoas ainda não estão tão despertas para essa realidade. É aquilo que me parece. A parte da carne, as pessoas procuram com muita facilidade o legume biológico, a fruta biológica, já é uma coisa que entra nas nossas casas, nós já sabemos a vantagem de comer uma maçã que não tenha químicos.
mas acho que ainda não percebemos muito bem a vantagem de comer um animal que seja criado em modo extensivo, que tenha mamado das mães, como vocês Extensivo veem. no sentido de tem espaço, Tem espaço, que não estão para... confinados num pavilhão, que não Sim, estão confinados sim. numa área pequena, que não têm ração, que não são alimentados com ração. Portanto, as pessoas ainda não... É um caminho que eu considero que ainda temos que percorrer. Mas o arroz ainda tem um desafio acrescido que está muito dependente da água, não é? Ia falar como nisso exatamente. Como Você é que tem adivinhou. sido Nós, essa relação, pronto, aqui, antecipação, os nas desafios que zonas tem? mais a norte de Portugal, a questão da água não é um problema, julgo eu. Nas regiões do sul é um problema. E isso afeta os países produtores de arroz da Europa, que são Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, e só esses, porque os outros são só consumidores, não é? Lá chove todo o ano, porque é que agora precisamos de fazer barragens, ou precisamos de reter a água, ou de fazer um furo para regar? Não têm a noção das dificuldades que nós passamos aqui. E especialmente no Alentejo, há ali uma zona em Alvalade, no concelho de Santiago de Cacém, que está dramaticamente a equacionar o abandono das áreas de arroz, porque há 4 anos não há água, não chove o suficiente para encher as barragens. Portanto, temos que fazer qualquer coisa. As barragens que temos, tirando, sei lá, um ou outro aproveitamento, como o Alqueva ou os Minutos, que são mais recentes, foram feitos nos anos 50. Há 70 e tal anos. Portanto, é preciso programar para mais 70. Não há o culto da poupança, o agricultor tem que poupar, o fim de semana que ele fica a correr, não, sem necessidade nenhuma. Portanto, nós conseguimos, por exemplo, recuperar a água de rega. Uma boa gestão da hídrica. Recuperar a água de rega no fim do canal. Porque nós, arroz, utilizamos a água e depois devolvemos ao ambiente, ao circuito natural. Rui, a sua história é uma história de ligação ao território e do saber fazer tradicional. E por isso faço-lhe uma pergunta, Rui. Da sua experiência, será a identidade elemento essencial da regeneração do território e da sustentabilidade daquilo que se faz nesse território? É basilar. Temos uma identidade tão forte com as cerejas, com os produtos regionais, com o foraging, com os enchidos, com os queijos, com o pão, com toda esta tradição. Esta região é central. As Beiras deram gente ao mundo. É uma região tão rica em pessoas, em saberes, em sabores, que faz todo sentido aproveitarmos essa identidade e explorá-la cada vez mais e torná-la diferenciadora, como disse. Há aqui um aspecto que é importante termos em linha de conta, que é a procura de alimentos nos próximos 20, 30 anos. A procura de alimentos vai aumentar aí na ordem dos 50% a 60%, pelo efeito combinado do aumento de população global e do aumento de poder de compra, porque apesar de tudo, o aumento de poder de compra à escala global tem aumentado de forma sistemática. E então vai ser preciso produzir muito mais alimentos. Ou de maneira diferente? Não, vai ter que se produzir muito mais alimentos, vai ter que se produzir 50% a 60% mais de alimentos para alimentar o mundo, para evitar situações de grande instabilidade social, etc. E se nós falarmos com algum agricultor a dizer que ele tem que aumentar 50% ou 60% a produção, é um desafio gigantesco. Como é que o Ricardo observa? Se nós dissermos que ele tem que aumentar 50% a 60% a produção com estes problemas de falta de água, de mais doenças, mais pragas, etc., é muito complicado. Daí ser preciso esta questão da inovação, porque nós sabemos que quando há grandes desafios, é normalmente a ciência e a inovação que encontra soluções para o problema. Como lhe disse, trabalhei numa fábrica de tomate 10 anos e nessa altura o tomate produzia entre 20 e 40 toneladas por hectare. Hoje produz 120 toneladas por hectare, apenas com o melhoramento de variedades. E, portanto, nós temos, no caso do arroz, de dar o salto das 6 para as 10, 12, é logo o dobro, com o melhoramento genético. Exatamente. Portanto, essa área da genética, no caso do arroz, é fundamental. Eu acho que é o caminho mais rápido para podermos conseguir ganhar mais rentabilidade. Este aspecto que está a referir é muito importante porque nós vamos ter que produzir estes alimentos mais 50%, 60%, com a mesma área. Porque não é possível, para a produção sustentável, não é possível estar, por exemplo, a dizer, ok, vamos aumentar a área por abater floresta amazónica, e são coisas que são inaceitáveis, não é? Mas é que esta intensificação de produzir mais com menos implica, de facto, ter mais conhecimento. Aqui no nosso território as coisas são um bocadinho diferentes, portanto, nós somos realmente um território
vocacionar para o modo de produção extensivo, para o modo de produção biológico, produzir mais, ouvir estes valores para nós é desde logo preocupante, não é? É à partida, mas consegue-se contrariar de uma forma muito simples que falávamos há pouco, é justamente com o produtor conseguir ter maior rentabilidade da sua exploração, evitar o abandono. Temos diversas áreas do território em estado de abandono ou semi-abandono, porque justamente a população vai ficando envelhecida e não tem quem lhe dê continuidade às suas explorações. Portanto, é muito importante para nós que passemos a ter qualidade de vida para que os nossos filhos e os nossos netos se fixem neste território e consigam dar continuidade ao nosso trabalho. Portanto, não temos hoje o meio de produção, não é igual ao que era há 50 ou 60 anos atrás. Portanto, podemos perfeitamente estar no campo com uma melhor qualidade de vida e com melhores condições de trabalho, não é? E isso, mas que tem que estar ligado a uma sustentabilidade económica das famílias. É necessário que socialmente, para já, a atividade tenha o reconhecimento que de facto merece. Não é? Deixarmos de olhar para a atividade como um parente pobre da economia e passar a olhar para ela realmente como um pilar dessa mesma economia rural. E a agricultura e a pecuária têm aí papéis fundamentais e essenciais. Rui, que queijo é este? É um queijo local, um queijo caseiro, artesanal. Vale a pena, experimentem. É de leite de ovelha. Leite de ovelha. Isto não sei o que é. Não é com leite de ovelha para não duplicar, mas também é um... Já ouvi dizer que fez o arroz doce com o arroz carolino. Já ouvi dizer. Bom, Portanto, e se fez com leite de cabra então, é superbo. E temos que dar agora um passo também para conseguirmos que este leite volte a ser aproveitado. Isto tem que ser, de facto, o produtor, quem tem estes rebanhos, é que tem que ter as suas unidades na exploração e fazer um produto gourmet. Não podemos pensar que temos este queijo o ano inteiro ou que este queijo vai para uma grande superfície. Não vai, é mentira. Vai ser um produto sazonal que tem que ser valorizado, tem que ser realmente muito bem pago. São animais com produções muito reduzidas e temos que recuperar estas diferentes identidades das explorações. Portanto, os produtos são, de facto, únicos, são diferentes. Nuno, a Agenda da Inovação para a Agricultura tem o nome de Terra Futura. E tem o lema fazer crescer a agricultura, inovando-a e entregando-a à próxima geração. O que é que nos pode contar deste projeto e de que forma esta agenda está a chegar ao tecido de agricultores e já está a ter algum impacto, apesar de ser recente, não é? Se já está a ter algum impacto. É um documento estratégico. E o conceito é o seguinte, portanto, há um conjunto de documentos estratégicos internacionais, sei lá, como há os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, à escala global, depois há na União Europeia, mais relacionado com esta área, o Green Deal e o Farm to Fork. E o que esta agenda fez foi um trabalho com o sistema científico e com os utilizadores do conhecimento no sentido de adaptar esses documentos estratégicos à realidade nacional. Por exemplo, a alimentação humana, a dieta mediterrânica, em que há um balanço de equilíbrio entre carne, ovos, peixe e leguminosas. Uma leguminosa de excelência na dieta mediterrânica é o grão de bico. Nós estamos ainda a importar grande parte do grão de bico que consumimos. É uma coisa que não faz sentido. É um conjunto. No sentido de quebrar essa tendência negativa e de aumentar o pastoreio, aumentar a produção de grão de bico, incentivar nas escolas, por exemplo, nas cantinas, enfim, emendas. Há um conjunto. A questão destas iniciativas passa muito pelos projetos de fileira. Por exemplo, no caso do grão de bico, há projetos de fileira que incentivam a produção de grão de bico português, sei lá, por exemplo, a Compal, ou indústrias que vendem grão de bico enlatado, que embalavam sobretudo grão de bico estrangeiro. Agora, enquanto houver português, embalam português. Mas há incentivo à produção. Porque o incentivo é o consumidor que, se vir grão de bico do Alqueva, prefere comprar aquela lata a comprar outra. São projetos de fileira que só têm pernas para andar e para crescerem se o consumidor percepcionar que é um produto diferenciado. Portanto, essa questão de que estavam a falar, de ser preciso envolver toda a cadeia de valor,
desde o consumidor até... São alguns exemplos que vão havendo, que há cada vez mais, felizmente, mas que ainda são poucos para terem impacto, o impacto que nós pretendemos. Obviamente que isto implica inovação por trás, porque implica escala. E quais são os seus maiores desafios e preocupações e onde é que acha que a inovação pode ajudar nessa sua paixão pelas raças autóctones e depois no que faz com essa paixão? A preocupação é desde logo e começa logo por pensarmos, por exemplo, que estamos em pleno período de candidaturas e falávamos há pouco na importância do grão de bico ou do feijão e estamos em pleno período de candidaturas e ainda não sabemos, os produtores ainda não sabem, à data de hoje, se podem, em termos de medidas agroambientais, se o feijão frado, por exemplo, vai ser considerado uma hortícola ou não. Assim como nos preocupa, por exemplo, o facto de vermos, à medida que os hectares vão aumentando destas culturas, sermos penalizados com a atribuição de escalões na atribuição das ajudas. Portanto, realmente, o que nós notamos nesta PEPAC, com muita preocupação, é que o regime extensivo é altamente prejudicado relativamente a outros sistemas de produção com outro tipo de sustentabilidade. Portanto, alimentamos muito nesta necessidade das pastagens biodiversas, de produzir realmente em escala maior, com menos impacto, mas depois, na realidade, nos apoios que nos são dados, vem exatamente no contrário. Portanto, o ótimo, lá está, é tronizado, que falávamos há pouco do nosso território, a realidade das nossas explorações é muito distinta e, de facto, o que parece uma propriedade enorme no litoral, não é? Aqui no interior, por exemplo, 100 hectares é uma propriedade em Penamacor, no Concelho de Idenha, pequena e no melhor da insustentabilidade, portanto, torna-se demasiado pequena para ser rentável. Desde logo porque a situação climatérica, de solos e tudo, portanto, as produtividades são muito menores, precisamos sempre de mais área para produzir. Um brinde à raça autóctone do que comemos, não é? Mas acho que às raças autóctones, ao borrego. Sim, e à sustentabilidade da agricultura sustentabilidade e do vosso trabalho. Para as gerações vindouras. E à tradição, mas com inovação em sintonia, não é?